Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando o nosso ciclo de debates, diálogos com o CONGEMAS, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Nós vamos dar continuidade à nossa agenda permanente de debates, né, sobre as consequências do desfinanciamento da assistência social, bem como as incidências que vêm ocorrendo no âmbito do Legislativo Federal, para que nós possamos garantir a sustentabilidade e a ampliação do Sistema Único de Assistência Social, considerando especialmente esse contexto que estamos vivenciando de enfrentamento da Covid-19, de pandemia que afeta toda a humanidade, mas que atinge especialmente aqueles e aquelas que vivenciam a desigualdade. Nós já tivemos aqui várias participações, você que está assistindo pela primeira vez, assista às edições anteriores, né, faça esse debate em sua região, já passaram aqui por esse canal diversos atores significativos da assistência social, da esfera política, dos movimentos sociais, parlamentares, movimentos, entidades, fóruns populares de usuários, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, tivemos aqui especialistas, pesquisadores, Movimento Nacional de Entidades, frentes, enfim, diferentes atores que vêm fazendo debate sobre as consequências da emenda constitucional, teto dos gastos, sobre o desfinanciamento e a ruptura do Pacto Federativo no SUAS. A partir desses debates foi possível, você sabe disso, você que acompanha, formular o PL 4292, que é de autoria do deputado Danilo Cabral, e que conseguiu uma forte adesão de vários parlamentares, intitulado Plano Emergencial para o Sistema Único de Assistência Social. Essa foi uma iniciativa deste canal, o CONGEMAS, em conjunto com a frente, com o deputado, mobilizou esforços e lideranças para que agora esse PL tenha assinaturas suficientes para entrar em discussão na casa. E também fizemos, por meio da frente, uma articulação junto à presidência da Câmara com o Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, no sentido de discutir os caminhos, discutir o destino, discutir a necessidade do orçamento para assistência social, tanto o orçamento ordinário quanto o orçamento emergencial, e também discutir não só o desfinanciamento, mas o subfinanciamento da assistência social, tendo em vista a sua importância, tendo em vista as novas demandas, Então, o SUAS, como sabemos, nós que atuamos na assistência social, os parlamentares que estão aqui hoje, senadora Cátia Abreu, deputado Danilo, e sobre a liderança também do José Cruz, que é o vice-presidente do CONGEMAS, sabe que o SUAS está congelado, não só os recursos, Nós temos debatido aqui as consequências desse congelamento, as perdas ultrapassam 60%, além da interrupção de alguns dispositivos que eram muito importantes no SUAS, como o repasse automático fundo a fundo, que dá segurança aos municípios para que estruturem os serviços, as ações na assistência social. E isso se deu também pela portaria 2362 de 2019, que busca equalizar os recursos da assistência social em relação aos serviços ofertados, mas isso na prática significa redução de, em média, 40% nas parcelas repassadas com atraso aos municípios. A crise da pandemia é uma crise sanitária, mas também se associa e se aprofunda a uma crise econômica, social, ambiental, Novas e complexas demandas chegam todos os dias para a assistência social, os gestores sentem isso nas cidades, os trabalhadores, trabalhadoras do SUAS, a população usuária que tem seus direitos negados, que tem muitas vezes dificuldade de acessar as seguranças que são definidas, na Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica da Assistência Social, demandas por renda, sobrevivência, acolhida e outros serviços tão fundamentais. Nós já mobilizamos atos no Brasil, nas regiões, as frentes em defesa do SUAS estão mobilizando atos, nós já participamos de alguns atos também, mobilizamos um importante ato em defesa do PL 4292, que agregou em torno desse projeto, forças, lideranças importantes, e temos dado continuidade a esse processo. O objetivo hoje dessa live é justamente discutir o papel do Parlamento, do Legislativo Federal, como podemos avançar nessa agenda que está sendo construída
coletivamente, né? Nosso debate hoje é esse, então contribua, participe, mande mensagens, chame as pessoas para assistir, divulgue essa live para que nós possamos fazer aí um bom debate com os nossos convidados de hoje. Vou apresentar para vocês, vocês já conhecem o José Cruz, né? Ele é gestor municipal, secretário adjunto da Secretaria, como secretário de Assistência Social adjunto em Belo Horizonte, Minas Gerais. É o vice-presidente do Congemas, né? Também preside o colegiado estadual em Minas Gerais, representa aqui, como em todos os momentos, os representantes da direção do Congemas, a voz das cidades, dos municípios, né? Traz aqui as demandas, vocaliza aqui as demandas e também contribui para essa agenda. Obrigada, José Cruz, pela sua presença hoje aqui, mais uma vez fazendo esse importante debate conosco. E vou apresentar para vocês, também muitos já conhecem, né, o deputado Danilo Cabral, deputado federal pelo estado de Pernambuco, preside a frente parlamentar em defesa do SUAS, tem feito um importante trabalho, né, atuado na defesa dessa política, não só desta, mas da educação e outras políticas sociais, e junto com o Congemas, que é o colegiado de municípios, com FONSES, de secretários de Estado, tem feito uma atuação importante para recuperar os recursos da assistência social, e por isso nós sempre temos, né, muita gratidão aí, deputado, obrigada pela sua liderança e pela sua participação sempre aqui. E hoje nós temos também, né, uma convidada especial, que vem participar conosco desse espaço, né, eu acompanhei, sei que a senadora também fez um debate sobre o SUAS, o Congemas participou, né, a nossa presidenta participou, também com outros atores do SUAS, como a ex-ministra Tereza Campelo, Marcelo Garcia, que foi secretário nacional, então, a senadora Cátia Abreu, a senadora, né, da República pelo estado de Tocantins, lidera a bancada federal do seu estado, e tem aí feito uma aproximação importante com essa política. Obrigada, senadora, pela sua presença aqui hoje. Então, nós vamos iniciar, a metodologia dos nossos diálogos funciona da seguinte forma, são 2 blocos, né, nós primeiro queremos discutir o problema do desfinanciamento, os impactos que isso traz para a população e para o Sistema Único de Assistência Social, e depois os desafios do parlamento, quer dizer, como que o parlamento pode, né, a partir da vocalização que vem da sociedade, dar respostas concretas para a assistência social. E nós vamos começar, então, com José Cruz, que abre e depois encerra esse diálogo. José, o Congemas, ele tem liderado um processo de coalizão, né? Os deputados e deputadas, senadores, vão passar a ouvir bastante esse processo, a partir de agora, né? Nós fazemos parte da coalizão, eu faço pela frente, em defesa do SUAS, você está pelo Congemas, temos outras participações, tem várias entidades, vários movimentos sociais, várias lideranças, e a coalizão está se dando num processo, né, importante aí de discutir o orçamento para assistência social 2021. Então, a partir desse debate na coalizão, que tem uma ação, é importante dizer para a senadora e para o deputado, tem uma ação que está com a ministra Rosa Weber, que é fruto dessa coalizão dos movimentos, das organizações, das entidades que atuam com políticas sociais, para revogar a emenda constitucional 95. E um dos trabalhos, assim, mais imediatos, né, o José vai falar mais para frente sobre isso também, é discutir o orçamento para 2021. O que nós temos, então, José, a partir dessa atuação importante do Congemas, que recuperou recurso extraordinário, ordinário, que tem atuado por recursos novos, né, desde a vigência da emenda constitucional até hoje, o que o Congemas conquistou, digamos assim, nessa atuação junto ao Legislativo, que nós podemos dizer que foram avanços e que continuam na nossa pauta? Por favor, José. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero iniciar externando a nossa solidariedade às mais de 140 mil famílias que perderam seus entes queridos pela Covid 2019. Nosso fraterno abraço aos profissionais que se mantêm aí firmes na linha de frente da assistência social, da saúde, dentre outras importantes frentes de atuação, né, no meio dessa guerra vivenciada no mundo e em nosso país. Eu quero um cumprimento muito especial aos nossos convidados
do diálogo do Congemas de hoje, meu querido amigo, deputado federal Danilo Cabral, com quem temos compartilhado a nossa agenda de luta, de resistência, junto a outros valorosos e valorosas deputados e deputadas federais. Em seu nome, deputado, eu quero cumprimentar todos os parlamentares federais, estaduais e municipais que acompanham e que, junto com os gestores municipais da assistência social deste país, têm empreendido aí todos os esforços, né, para que nós possamos manter vivo o maior sistema de proteção social brasileiro, o Sistema Único de Assistência Social. Quero cumprimentar a nossa querida senadora Cátia Abreu, parabenizá-la, senadora, pela forte atuação em defesa do SUAS no estado do Tocantins e também no Brasil. A sua presença nesse diálogo, sem dúvidas, enriquece e engrossa a nossa luta, que tem sido senadora diária. Quero também cumprimentar a Jucimere pela condução, mediação desses diálogos. Muito obrigado, viu, Ju? Você sempre muito preciso e muito importante nesse processo. Quero cumprimentar todos os colegas, gestores e gestoras municipais de assistência social deste país que nos acompanham, né, nos nossos encontros, nos nossos diálogos. Externar meu forte, fraterno abraço a cada um e a cada uma que tem, sem dúvida, enfrentado os desafios que nós, né, estamos aí de forma bastante conjunta e integrada. Quero iniciar primeiro dizendo, né, que o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, CONGEMAS, ele integra várias ações conjuntas e articuladas com mais de 200 organizações e frentes voltadas, conforme a Jucimere já disse aqui, voltadas para a revogação da Emenda Constitucional 95, que tem gerado graves impactos na esfera pública, da política pública de assistência social. Os efeitos, né, da Emenda Constitucional, eles são mais perversos, considerando que não foram apenas congelados os recursos da área, mas sim retirados os recursos do orçamento pactuado na esfera pública, aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social, pelo CNAS, para corresponder à rede de serviços devidamente instalada e com repasses regulares, obrigatórios e automáticos, conforme prescrito nas legislações, né, nas normativas que regulam, que orientam a gestão pública da assistência social do nosso país. Dentre as várias iniciativas, né, deste coletivo, de frentes, de movimentos sociais que integramos, eu quero destacar, a Ju também já disse, mas eu quero destacar com mais ênfase à senadora Cátia Abreu, ao deputado Danilo Cabral, a ação que nós estamos movendo junto ao Supremo Tribunal Federal com relação aos recursos necessários para as políticas sociais, em especial para a política pública de assistência social, considerando o desfinanciamento que nós estamos vivenciando, né, um desfinanciamento drástico em curso no país. Não estamos tratando, né, do subfinanciamento, que é uma luta antiga, como a Jucimere já colocou aqui para a gente. Uma luta antiga nossa para a correção dos valores que são repassados pela União. Mas a nossa luta tem sido, né, pelo desfinanciamento, tendo em vista os efeitos, como eu já disse, da emenda constitucional que congela por 20 anos o orçamento público para as políticas sociais. Esse movimento, né, nós temos chamado de um movimento de coalizão na assistência social, ele reafirma a necessidade do pleno funcionamento do Sistema Único de Assistência Social, de recomposição dos seus recursos ordinários, para a manutenção das unidades, dos serviços, dos benefícios, para a destinação dos recursos adicionais para atender às novas necessidades sociais produzidas no contexto de crise gerada pela pandemia, pela revogação imediata da portaria 2362, que foi publicada pelo governo federal no apagar das luzes de 2019, que ao propor, né, a equalização do Sistema Único de Assistência Social, ou seja, equalizar os recursos autorizados, reduz repasses aos municípios, né? Os municípios hoje, senadora, deputado, têm recebido cerca de 40% das suas parcelas de compromissos
traduzidos, materializados na esfera pública, no Pacto Federativo, compromissos assumidos pelo governo federal e que com esta medida, com esse dispositivo, desconhece, não só equaliza o recurso de acordo com o orçamento disponível, mas também desconhece as dívidas dos exercícios anteriores. E ainda também a retomada do próprio Pacto Federativo, né, com expansões de recursos e serviços, em especial aos serviços não financiados pelo governo federal, como compactuações, né, de critérios de partilha destes recursos. Também da universalização necessária, em especial neste contexto da pandemia, conforme já previa o segundo Plano Decenal da Assistência Social aprovado pelo Conselho Nacional em 2016. É importante observar, né, que, para vocês compreenderem do que nós estamos falando, que o ano de 2016, ano de aprovação da Emenda Constitucional 95, foi destinado para assistência social 2,1 bi, e para o ano de 2020, um orçamento aprovado foi na ordem de 1,3 bi. Trata-se de uma redução aproximadamente de 63% neste período, justamente num contexto de profunda precarização das condições de vida, de precarização dos serviços e das condições de trabalho no âmbito da assistência social, além da reivindicação dos gestores da assistência social, de novas e ampliadas demandas por proteção social, sobretudo, né, dos efeitos da pandemia no Brasil, que, é claro, elevou o quantitativo aí de desempregados, de trabalhadores informais, de cuidadores, entre outros públicos que requerem do Estado hoje, né, proteção social pública. Há ainda um déficit de mais de 2 bilhões relativos aos exercícios anteriores. Eu já disse isso aqui a todos os colegas, gestores e gestoras municipais, da dívida do governo federal para com os municípios brasileiros. Esse déficit é de 2,3 bilhões de reais, não reconhecidos e repassados pelo governo federal aos municípios, ao Distrito Federal e aos governos estaduais. Embora não tenham sido executados, né, e inseridos nos planos de ação dos entes, né, dos entes subnacionais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, esse recurso ele não é reconhecido e não foi repassado aos municípios, né? Um total desrespeito aos gestores públicos municipais de assistência social deste país, que planejou, que estruturou, que organizou e entregou, né, a oferta, os serviços, os programas, os projetos, os benefícios à população, contando com a corresponsabilidade dos entes federados, estados e da União, e esse recurso da União não chega no município. Eu quero destacar também que a situação do desfinanciamento é mais agravada com esse dispositivo que eu já disse, né, a portaria 2362, porque ela visa equalizar os recursos autorizados em relação à rede atual, né, o que provocou nova redução, aí, em média de 40%, né, dos valores repassados aos municípios. Nós tivemos, senador acompanhou, o deputado Danilo, né, a destinação aí de 2,5 bilhões de crédito extraordinário, recurso que foi, no atual cenário da Covid, ele atende, né, ele é importante, tão somente as demandas decorrentes da pandemia são insuficientes e impossibilitados para a cobertura de novas requisições ao Sistema Único de Assistência Social, na medida em que não se caracterizam como ampliação do orçamento, mas somente como autorização para a utilização dos valores previamente alocados. Os recursos extraordinários, eles seriam significativos caso os recursos ordinários estivessem regular na conta dos entes, né, dos estados e dos municípios. Do mesmo modo, a própria lei complementar 173, né, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento às Consequências da Pandemia causada pelo novo coronavírus, né, o chamado orçamento de guerra, ele tem apoiado os municípios, ele é muito importante a gente frisar isso, tem apoiado os municípios, o Distrito Federal, os estados, mas não possibilita a manutenção da integralidade dos serviços, a sua cobertura e também da demanda gerada com a crise sanitária vivenciada pelos gestores municipais da assistência social, porque a sua destinação ela está circunscrita à pandemia, né? Então também
são recursos extraordinários, importantes, necessários, mas para manter a rede pública instalada no país, em cada canto e encanto deste país, requer a regularidade dos recursos ordinários. Então, o orçamento aprovado, tem uma questão que eu quero chamar a atenção, a Jussimere já disse, né, a nossa preocupação, ela dobra neste contexto quando observamos, então, o orçamento aprovado pelo Conselho Nacional para 2021 e o apresentado ao Congresso Nacional. Né? Se nós tínhamos um déficit em 2020 de 50% do orçamento, em 2021, esse déficit no orçamento, traduzido na RDO e na LOA, ele é de 63%. Né? Então, o desfinanciamento do SUAS afeta, com certeza, nós sabemos disso, a qualidade dos serviços prestados nos 5.570 municípios brasileiros. Né? Claro que ele afeta de que forma? Né? Ele reduz quadro, né? Propõe aí, induz os gestores municipais a reduzir o quadro de recursos humanos, a redução da concessão de benefícios eventuais, a redução do horário de funcionamento dessas unidades, redução da oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é uma estratégia de mais proteção social pública para as famílias que vivenciam desproteção social, em situação de trabalho infantil, de maus tratos, violência e violação de direitos às pessoas idosas, enfim, né, as nossas várias estratégias de ampliar a capacidade protetiva e de resposta da assistência social por meio desse serviço está bastante comprometida com esse desfinanciamento. Né? O corte com as despesas, né, para busca ativa, visita domiciliar, redução de despesas com os materiais de consumo, de capital, redução das ações de formação, de capacitação dos trabalhadores conselheiros, em especial neste contexto de pandemia, que nós deveríamos estar ampliando, né, as ações de formação, de capacitação para lidar com o fenômeno, com o inimigo invisível, e que esses trabalhadores, né, não tenham a expertise necessária para essa finalidade. Então, essa é uma situação bastante complexa. O desfinanciamento, ele gera impactos expressivos no campo da assistência social. A situação da pandemia, ela tem, né, impactado nos municípios, todos nós sabemos disso, e demanda esforços, né, nacionais na definição e na pactuação de novos recursos e na regularidade e obrigatoriedade com os recursos que já foram pactuados na esfera pública. Essa é uma questão muito importante, né, que o deputado e a senadora, importante que compreenda, né, o partido ele é muito importante. Os critérios de partilha do cofinanciamento federal foram pactuados na esfera pública. Isso gerou uma segurança, né, para todos nós, gestores e gestoras municipais deste país. Isso é muito importante. Agora, essa ruptura gerou as incertezas, inseguranças para todos os gestores municipais da assistência social. Senhoras e senhores, né, a realidade que levou a proposição pelo CONGEMAS, como já anunciado pela Jussimere, com o apoio de várias organizações neste processo, do PL 4292, de 2020, junto à Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, liderado aí pelo nosso deputado Danilo Cabal, para o incremento, né, de recursos visando o cofinanciamento de serviços, benefícios e ações da assistência social brasileira. Né? O nosso, né, chamado, vamos dizer assim, o nosso plano de emergência para salvar o Sistema Único de Assistência Social. Né? O maior sistema, como eu já disse várias vezes aqui, né, para salvar o maior sistema de proteção social brasileiro instituído, implantado neste país, né, há mais de 15 anos. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar, agradecer, principalmente a senadora Cátia Abreu aqui conosco, o deputado Danilo, pela presença, porque a nossa luta, que requer esse esforço, né, institucional, essa corresponsabilidade. E a temática proposta aqui é chamando a atenção, né, dos nossos amigos e amigas do compromisso e da responsabilidade do Legislativo conosco nessa luta em defesa do Sistema Único de Assistência Social. Jussimere.
Obrigada, secretário. Acho que foi fundamental fazer essa abordagem mais geral e que ela traz todas as implicações do desfinanciamento, né? Bem importante porque é fundamental fazer esse diálogo cada vez mais com a sociedade, com os parlamentares, do efeito que isso traz. E aí agora nós vamos ouvir o deputado Danilo Cabral, porque assim, deputado, acho que na apresentação do secretário José Cruz ficou bastante evidenciado qual é o cenário, senadora. Nós temos um orçamento aprovado pelo Conselho Nacional, que é tentar manter o que tem instalado, né, os 8.300 CRAS, né, os mais de 21 milhões de atendimento nos CRAS, né, os mais de 25 milhões de atendimento, considerando também os serviços complexos, para fazer a cobertura de 40 milhões de famílias referenciadas nos CRAS, porque os CRAS são posicionados nos territórios mais vulneráveis para atender uma cobertura de 5 mil famílias para acompanhamento, atendimento, né, nos diversos serviços e benefícios. E o recurso para que o parlamento aprove no ano que vem é de 1,08 bilhões, 1 bilhão, né? Sequer mantém o 1,3 desse ano, que também não era o recurso. Vou pedir, José, se você puder só fechar o teu áudio aí. Não cobre sequer o recurso desse ano, de 1,3 bilhões. Então, vejam, o cenário é esse, 65 bilhões para a BPC, mesmo assim teve uma redução de 1%, mas a redução de serviços e ações deu quase 60% novamente. Então, nós temos, né, uma retirada consecutiva de recursos. Deputado, qual o debate, então, que nós temos hoje sobre o orçamento 2021, aí, o orçamento do ano que vem? Quais as possibilidades de aprovar o nosso PL 4292? O que precisamos fazer para que esse processo avance nessa aliança aí com várias forças no parlamento? Por favor. Compartilhando esse espaço aqui, Cimere, Cruz, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí através desse diálogo, né? Eu queria aqui parabenizar os que fazem a assistência social no país, porque esse tem sido um espaço muito importante, Cimere, para que a gente possa estar preservando essa nossa mobilização. É fundamental, sobretudo nesse momento que a gente está vencendo aí dessa pandemia e a imposição do isolamento para todos nós, que a gente faça desses espaços que nós estamos fazendo um espaço de interlocução, de mobilização, de escuta, para que a gente possa fazer avançar essa pauta. Não é uma pauta nova, quem acompanha a pauta do SUAS, a própria composição da frente, aqui a gente fala em nome dela também, ela surgiu lá atrás, justamente a partir do início que nós passamos a vivenciar as consequências da Emenda Constitucional 95. Lá atrás, em 2017, a frente surgiu justamente quando a gente sofreu a primeira consequência daquilo que a gente imaginava que era uma política de Estado que estava cada dia mais consolidada, e a gente viu que a partir de uma simples canetada, de um corte que foi proposto no orçamento, a gente viu que a gente precisava muito ainda consolidar o SUAS e toda a estrutura de proteção social do Brasil como uma política de Estado. É esse o desafio que nos move de lá até cá, e aqui a gente apenas cumpre um papel em nome desse conjunto de atores aqui, que são, enfim, verdadeiros formuladores e operadores do sistema, aqui falando em nome do CONGEMAS, do FUNSES, do próprio SINAES, do Fórum dos Usuários e Trabalhadores, enfim, de todos que militam lá na ponta, principalmente, nos CRAs, nos CREAS, enfim, que são os trabalhadores da assistência social. Eu estava acompanhando aqui tanto a sua introdução, Maria, aqui parabenizando mais uma vez a coordenação e a capacidade que você tem de sistematizar e conduzir tão bem esse trabalho aqui que é feito aqui. É muito importante isso, porque a discussão vai afunilando e tem levado a consequências objetivas, graças também, sobretudo, à sua capacidade de organizar as ideias que vão surgindo nesses debates aqui também. Eu acompanhei a tua introdução mais uma vez e com muita atenção também acompanhei a fala do nosso querido Cruz. Uma satisfação estar aqui junto com o Cruz também mais uma vez. E eu diria que a gente tem aqui um debate que
talvez seja assim, um debate em 3 tempos, né? Porque a gente aqui está falando um pouco para o passado, para o presente, e precisamos ter um olhar também sobre o futuro que está aí já na ordem do dia. O que me preocupa, além do mais de tudo que foi dito aqui, e atualizando um pouco o cenário orçamentário, é a gente também fazer uma leitura do que é que tem para frente do ponto de vista do incremento e da demanda e da pressão que a gente vai ter sobre o Sistema Único de Assistência Social. A cada conversa que a gente faz, a gente fica preocupado, senadora, com qual vai ser o papel do SUAS nesse momento que a gente vai vivenciar. O SUAS já, olhando para trás até 2020, quando a gente vinha fazendo um debate, a gente estava fazendo um debate, como foi colocado aí tão bem por Cruz, historiando as nossas precariedades orçamentárias, falando para um déficit ali que tinha perto de 2 bilhões de reais até o final do ano passado. Chega no ano passado, no final do ano passado, sem a Covid ainda ter aparecido, ter surgido, em dezembro do ano passado, vem uma famigerada portaria 2362 que contingencia para o orçamento de 40% do orçamento do Sistema Único da Assistência Social. Isso sem a pandemia ter chegado ainda. E aí vem em março a pandemia. E aí, a partir disso, as consequências que a gente tem sobre a vulnerabilidade das pessoas no Brasil. Se antes, até 20, já era importante o SUAS, a partir de março de 20, com a chegada da pandemia, o que nós vimos foi um aumento, enfim, da pressão sobre esse sistema, né, para que a gente pudesse garantir a proteção social, sobretudo das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, a gente operou e está operando o SUAS esse ano, eu digo sempre essa expressão, com a imunidade do sistema baixa. Já chegando, recepcionamos o Covid com o sistema operando de forma com a baixa imunidade em função dos repetidos cortes que nós tivemos no orçamento até 20 e depois a partir de 20. Então, e olhando para o futuro, aí olhando para o orçamento de 21, né, como já foi colocado aí, eu queria aqui, inclusive, fazer o registro da nota que o CNS soltou na nossa última reunião, que é muito explicativa em relação aos desafios que nós temos do orçamento. Não sei se a senadora teve acesso a essa nota, mas eu também recomendo a leitura dela, porque detalha muito bem o que a gente tem de desafio do ponto de vista orçamentário, né, e Cruz já falou aí também, de quase 60% que a gente tem para frente aí. O problema, além dos 60%, e é isso que eu queria falar aqui agora, para atualizar daquela nossa última live que a gente teve para cá, que alguns encaminhamentos e o contexto, né, também. O problema, além do corte, é aquilo que a gente previu lá atrás em relação ao que vai acontecer do ponto de vista da proteção social daqui para frente. Vamos conversar especificamente sobre o debate de hoje que está colocado para o país, e a gente alertava lá atrás, em torno da questão do auxílio emergencial e da questão da renda básica, que é o principal instrumento de proteção social de quase 100 milhões de brasileiros que estão aí gravitando em torno desse assunto. Quando a gente fez a nossa última live, a gente alertava, Ismérico, você se lembra, né, da simples possibilidade, que já é uma consequência muito grave, da redução do auxílio pela metade, que é o que está acontecendo já, né? Ou seja, caindo de R$600 para R$300, com uma mudança de metodologia que já tirou o direito de quem teve lá atrás os 600, nem todos estão recebendo os 300 por conta da mudança que foi implementada pelo... Isso tira recursos da movimentação da economia, porque isso representa quase 50 bilhões de reais mês na economia, ou seja, movimenta também um pouco a geração de renda e emprego para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, já tira uma parte expressiva dessa proteção. E o que a gente vê hoje, para atualizar o debate de hoje, senadora, que é, voltando à fala do que o Cruz colocou, porque no centro de tudo isso, nós temos um debate que precisamos resolver, que é esse debate do teto. É isso que está hoje, né, inclusive, limitando a própria decisão do governo de até implantar aquilo que é a partir de 21, que é isso que eu quero colocar, que é a renda básica permanente, renda cidadã, qualquer nome que queiram dar aí. Portanto, é ter um instrumento de proteção social a partir de 21. E na forma como está hoje, a gente vê que o teto dos gastos públicos está inviabilizando um debate sobre a renda básica permanente a partir de 21. Esse cenário, é isso que eu quero trazer aqui de volta para a atualização. Minha gente, imaginem o que será esse Brasil a partir de janeiro de 2021, quando você não tiver
absolutamente nada de proteção social para esse universo que está aí hoje sobrevivendo, colocando um prato de comida dentro de casa para ter minimamente uma dignidade a partir do auxílio emergencial e que ele deixe de existir os 300 a partir de janeiro de 21. Esse cenário é um cenário que vai levar o Brasil a um processo de convulsão social. Eu não tenho a menor dúvida que, se nós não apresentarmos um caminho, e o desafio nosso, especialmente do Congresso Nacional, é apontar esse caminho, né, porque tendo em vista que muitas vezes esse debate, infelizmente, que quem deveria estar conduzindo no âmbito do Executivo, coordenando, muitas vezes não consegue avançar, e não consegue avançar por conta também de um debate interno que tem dentro do governo, que, infelizmente, pelo que a gente viu hoje, está sendo vencido mais uma vez pela lógica da agenda fiscal do governo. O que a gente viu hoje, de que foi anunciado do próprio governo, está hoje o general Mourão dizendo, o ministro Fábio falando, o próprio Paulo Guedes falando, o próprio área econômica já dizendo que a renda básica não vai ter, porque não tem espaço fiscal para isso. Então, é a velho debate que está sendo discutido dentro do governo entre a área social e a área fiscal, que, mais uma vez, a gente vê que a área social está perdendo nesse debate. Por isso que o papel do Congresso é tão importante, é tão relevante, para que a gente aponte caminhos. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, senadora, desde que esse debate se instalou. A proposta que foi apresentada aqui, que a gente, o PL 4292, que fala para que a gente possa recompor minimamente esse espaço orçamentário acumulado para trás e para o ano de 20, em torno do Sistema Único de Assistência Social. No momento que ele mais precisa de recursos, de estrutura, a gente está vendo ele ser completamente desestruturado lá de trás e que, infelizmente, a gente ainda vê ocorrer ainda durante este ano. E aqui, quando a gente apresentou esse plano, eu queria passar isso também para a senadora, porque eu acho que ela é uma interlocutora muito importante. Nós sabemos da sua capacidade de articulação, de verbalizar, enfim, esse sentimento no próprio Senado Federal. Esse projeto, ele foi aprovado fruto desse debate. A frente foi apenas um interlocutor para ser o autor da proposta, né, que colocou ali algo que outros segmentos da sociedade brasileira, legitimamente, e aqui a gente faz isso também, conseguiram aprovar durante esse período do orçamento da guerra. A gente viu o setor da cultura conseguir fazer um plano emergencial, muito importante, a Lei Aldir Blanc. A gente viu o setor da agricultura também ter um plano emergencial, muito importante. Eu conheço a realidade da agricultura familiar, sobretudo, tão importante que foi aquele plano. A gente viu os bancos receberem dinheiros. A gente viu o esporte, está aí hoje para ser só sancionado pelo presidente, um plano emergencial para o esporte. A gente viu 4 bilhões de reais ser destinado ao setor de transporte coletivo no Brasil. São esses 4 bilhões de reais, exatamente esses 4 bilhões de reais, que nós estamos propondo para recompor esse orçamento que tem aí de 2 bi para trás, 1,5 bi para esse ano, e alguma coisa ainda que precisa fazer, porque, infelizmente, as iniciativas que foram adotadas pelo Congresso, e essa semana, Cruz e Jusmere, eu tive aqui até avançando numa questão objetiva também, a gente continua aqui a trabalhar também, a gente teve até uma agenda aqui em Pernambuco, o ministro Onyx esteve aqui em Pernambuco para lançar enfim, a caminhar a proposta do Plano de Aquisição de Alimentos, o PA, e aí eu tive a oportunidade de falar com ele também, e aqui eu quero já deixar esse registro, ficou aí aberto um canal de diálogo para que a gente pudesse também fazer uma conversa com o próprio Ministério da Cidadania. Na reunião do CNAS, a gente registrou, né, que havia sido feita uma provocação para a gente fazer esse diálogo também, mas o que é que eu acho que foi, fazendo a meia-culpa do Congresso, que a gente tem que fazer isso também. Lá atrás, naquele plano emergencial de apoio aos estados e municípios, tão importante também, aqueles 60 bilhões de reais, 50 para a recuperação, digamos assim, daquilo que havia sido de perda de arrecadação, mas ficou 10 bi ali, né, para o Covid, e acho que faltou uma amarração ali naquela distribuição, para que a gente tivesse uma garantia que aqueles recursos também chegassem obrigatoriamente para a assistência social. Eu acho que se a gente tivesse atinado ali, lá atrás a gente já teria feito algum espaço. O fato é que não teve. Os 10 bilhões que chegaram para estados e municípios foram dados aí, até porque o desafio do Covid é enorme, terminou seguindo para outra coisa. Ou seja, nós temos que fazer avançar em 3 tempos a nossa conversa, na verdade 2 agora, para agora o plano emergencial. É isso que precisamos fazer. Daquilo que foi combinado
na última nossa conversa para cá, nós tivemos com o presidente Rodrigo, né, falamos com o Rodrigo e mostramos, e aqui eu quero destacar aqui, a capacidade de mobilização do SUAS, né, que conseguiu, foi essa capacidade de jogar pressão sobre os parlamentares para que a gente conseguisse ter o número necessário para o requerimento de urgência. Precisava de 257 parlamentares, nós conseguimos esse número, aqui com apoio, inclusive, de parlamentares da própria base do governo, tá? Aqui destacando o apoio, por exemplo, do deputado Arthur Lira, né, que manifestou apoio nessa proposta, que é uma pessoa que tem trânsito muito fluente dentro do próprio governo. Então, a gente conseguiu isso, e aí a gente chegou a combinar com o presidente Rodrigo uma agenda, que era o passo seguinte da nossa agenda, reunindo as frentes parlamentares que estão gravitando em torno da proteção social numa agenda com o presidente Rodrigo, e outros parlamentares também, e o CONGEMAS, FONSE, as entidades, mas, infelizmente, quando a gente falou no dia seguinte, o presidente Rodrigo recebeu a notícia que estava, enfim, positivo na questão do Covid, e aí ele se afastou desse processo. O fato é que esse processo está se concluindo agora, né? Então vamos voltar a conversar com ele para que a gente retome aquele diálogo, para que a gente possa incluir na pauta essa votação. É muito importante, e aqui eu quero destacar mais uma vez, a gente continue essa mobilização em torno dos parlamentares para que a gente faça também voltar a aumentar a pressão. A gente está vivenciando um momento eleitoral, enfim, aqui a gente sabe que durante o período eleitoral o Congresso reduz a sua atividade, isso é da própria democracia, não há nenhuma incompatibilidade nisso, os parlamentares muitas vezes têm que estar aí cumprindo suas agendas, a gente anota, a senadora sabe disso também, né, o próprio esvaziamento da pauta do Congresso. Essa semana mesmo a gente ia ter uma sessão do Congresso, ontem não teve, a pauta da Câmara está sendo uma pauta muito consensual. O que é que eu quero dizer com isso? É importante a gente preservar a manutenção da nossa capacidade de mobilização e de pressão. É isso que nós precisamos fazer nesse momento. Então, a gente tem essa conversa a ser feita com o presidente Rodrigo, tem uma interlocução a ser aberta aí com o próprio governo, para que essa coisa seja feita aí de alguma forma combinada também, na medida do limite do possível. Eu coloquei isso de forma muito aberta para o ministro. Muitas vezes a gente sabe que, enfim, nós somos parlamentares de oposição ao governo, mas isso não impede, nesse momento, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, que a gente construa consensos que são possíveis serem construídos, independente da posição política. Eu acho que a gente tem agora que deixar de lado as diferenças menores e o que é que a gente precisa fazer para consolidar e fortalecer o SUAS? O movimento para isso é recompor o seu orçamento, não tem outro. E acho que alertar as consequências que vão vir, sobretudo se preservada essa decisão de não ter lá na frente um instrumento de proteção social que suceda o auxílio emergencial. Isso precisa ser, de fato, colocado de forma muito clara. A pressão vai aumentar muito no SUAS, lá na ponta, com os novos prefeitos já chegando, né, praticamente voltando àquela política lá de trás, de gente na porta das suas casas pedindo algum tipo de favor, de esmola, para poder ali se sobreviver. Essa etapa é uma etapa que nós já superamos lá atrás, né, a Constituição Federal garantiu essa transição lá atrás, a gente precisa, de fato, avançar. Então, para concluir aqui de forma, de deixar também, enfim, a própria senadora... qual é meu encaminhamento aqui? Eu acho que a gente tem que voltar a fazer essa agenda com o Rodrigo. Eu já pedi essa agenda a ele esta semana, estou aguardando ele retornar aí enfim, desse período que ele teve convalescendo do Covid. Eu acho que nós precisamos intensificar esses encontros estaduais. Queria parabenizar aqui o Estado de Tocantins por fazer esse debate. A gente fez isso em Sergipe. Eu acho que agora a gente tem que voltar a conversar com outros estados para que isso seja disseminado nas bancadas e na nossa tropa que está na base, né? Porque essa tropa é fundamental para fazer a pressão sobre os parlamentares, né? A gente está apresentando também aqui uma iniciativa, até quero amanhã submeter a estética e a forma disso. Nós estamos criando também uma página para que a gente possa fazer a mobilização das assinaturas, tá? Para que a gente tenha um instrumento, e não é só pressionar, e quando pressionar é convencer, mas convencer, e onde é que você vai manifestar essa sua concordância. Então, a gente está, a partir de amanhã, eu vou disponibilizar aí para as entidades para que seja aprovado, seja esse formato, é uma página da frente, tá? Não é uma página institucional da frente, para que a gente faça uma mobilização, a página estando como sugestão www.votasuas.com.br, para que, entrando nessa página, as pessoas possam visualizar o conteúdo do PL 4292 lá e verificar, deputado a deputado, quem já se manifestou favorável
ou não, ou até contra a proposta que foi apresentada. Então, isso é uma forma de você garantir um espaço de mobilização para que um companheiro nosso que está lá na Ponta Cruz, no município, né, ele queira provocar o seu parlamentar, ele mande um zap para aquele deputado ali que é relacionado àquela base, àquele município que ele está, e ele vai lá na página e diga, eu sou favorável a isso. Eu acho que isso é muito importante para mostrar para casa, sobretudo, para a definição da própria pauta, que a gente tem número suficiente para fazer esse debate dentro do próprio Congresso Nacional. Então, amanhã eu estou submetendo esse conteúdo às entidades para que seja validado, para na segunda-feira a gente já soltar ela e começar uma mobilização aí para voltar a fazer essa pressão. Eu digo e relato isso porque, como a gente está vivenciando nesse período de eleição, eu acho que é muito importante que a gente tenha esses instrumentos também de mobilização virtual, né, para que a gente também pressione. Além disso, aí é outra questão que é importante, é o debate do orçamento. Porque a gente, como eu disse, fala em 2 tempos. A gente fala para o tempo atual, que esse período tem que falar para 2021. A CMO ia ser instalada essa semana. Eu quero aqui também dar o registro que o PSD, partido da qual sou filiado, me indicou também como membro titular da CMO. Então, nós vamos ter um espaço na CMO. A assistência social vai ter uma voz lá no nosso. Eu tenho certeza que muitos outros companheiros também vão cumprir essa tarefa, mas a gente vai estar como membro titular na CMO para poder fazer essa interlocução, que é tão importante. A gente já vivenciou isso em outros momentos, né? De corte, se foi tão importante a interlocução quando a gente teve ali com o presidente ou com o próprio relator, que salvou algumas questões que a gente conseguiu fazer a partir dessa interlocução. Então, a CMO vai ser instalada nos próximos dias e a CMO é o espaço para a gente fazer esse debate em torno de 2021. Discutir ali o que é possível ser recomposto. Claro, vamos ter que aguardar ali para ver quem vai ser as relatorias, subrelatorias, quem vai ficar cada assunto desse para que a gente possa fazer. O importante é que a gente tenha um documento já que orienta tudo, enfim, do ponto de vista do que é que nós precisamos, né, em relação a isso. E eu acho que, para fechar, eu acho que esse debate da PEC do teto dos gastos, ele precisa, de fato, ser enfrentado agora. Eu acho que o próprio governo, só para fechar essa questão, apresentou uma alternativa, né, que mostra a dificuldade que o próprio governo tem em conduzir políticas que ele mesmo tem interesse de conduzir. Repare que para tocar o Renda Cidadã, Brasil, Básica, qualquer nome que queira ser dado aí, né, o governo foi encontrar ali um mecanismo, né, para, enfim, buscar uma fonte, tirar recursos do Fundeb. Eu fui da vice-presidente da comissão do Fundeb, essa pauta foi superada no debate lá atrás, há pouco mais de 40, 50 dias, a gente estava discutindo esse Fundeb, o governo tentou tirar esses 5%, houve uma mobilização dos profissionais da educação e educadores no Brasil inteiro, né, que fez o governo de uma sexta para uma segunda recuar, aumentar o percentual e simplesmente dizer que os 5% que ele queria lá era para a educação infantil, que precisa de recursos na educação infantil. Aí agora a gente vê o governo retomar isso, porque o Fundeb é o único espaço que tem ali para furar o bloqueio do teto do gasto. Então, minha gente, se é para tirar, vamos admitir que nós precisamos mexer nesse teto dos gastos. É isso. Se precisa de dinheiro, nós vamos deixar as pessoas sem proteção social, é isso, porque isso é uma opção política. É uma decisão política. Eu posso dizer, eu vou romper o teto do gasto porque eu preciso, ou eu vou mexer na lei do teto dos gastos porque eu preciso garantir a proteção social de 70 milhões de brasileiros que não têm o que comer a partir de 1º de janeiro de 2021. Ou fazer o outro mecanismo que ele colocou ali em torno da questão dos precatórios. Veja, a reação foi tão grande que o governo conseguiu uma unanimidade contra a proposta. Até o mercado, né, que é tão presente nesse debate, né, se manifestou radicalmente contra a proposta pela sinalização que foi dada aí, do ponto de vista, enfim, dos compromissos que o governo tem. Eu sei que é uma questão complexa, não é fácil, mas é questão de decisão política. Essa questão do teto dos gastos, eu acho que ela está cada vez mais explícita, que o Brasil não suportará conviver, como está lá na Constituição, 20 anos com esse tipo de instrumento. Nenhum país do mundo fez esse tipo de compromisso de congelar o seu orçamento das suas políticas públicas durante 20 anos. Nenhum país do mundo fez isso. E o Brasil também não vai suportar. Essa panela de pressão, ela está ficando cada vez mais quente e ela vai estourar. Se a gente não der uma válvula de escape para isso, a gente vai, enfim, ter um problema de uma convulsão social no nosso país. É isso, colocando aqui a discussão mais uma vez para que a gente possa avançar na luta lá no Congresso Nacional. Muito bem, obrigada, deputado. E nós sempre contamos mesmo com a sua capacidade de trazer para essa agenda outros e outras deputadas que ainda não conhecem a assistência social, né, e é nesse sentido também não conhecem a sua importância que nós estamos aqui dialogando também com a senadora, né. O que foi falado até agora é consequência de uma opção política
de uma opção que coloca a economia numa perspectiva de financiarização, né, do capital que rende juros, do Estado a favor dessa lógica, né, de uma lógica de ajuste fiscal em detrimento dos objetivos como justiça social no país. Senadora, vê esse debate ecoar no Senado, né, da importância da assistência social, como podemos avançar nesse sentido para ter uma sensibilidade parlamentar, para além de uma sensibilidade social, nós estamos falando aqui da continuidade da renda, isso dá 300 bilhões, dos serviços, eu vi a senadora com uma camiseta mostrando seu compromisso com as mulheres, o PL, esse PL 4292, ele cofinancia aquilo que não tem hoje, que é atendimento às mulheres em situação de violência. Hoje não tem serviço continuado, então mulheres, né, que recebem esse tipo de atendimento passarão a atender de forma continuada com esse recurso, é isso que nós estamos buscando também. Então, queremos ouvir a senadora, né, com relação às possibilidades de inverter esse cenário desse financiamento com compromisso no Senado. Aí. Muito obrigada, Jucimeire, parabéns pela condução do seu trabalho. Quero cumprimentar o José Cruz, que fez uma belíssima explanação, muito bem coordenado o evento, muito bem explicado pelo vice-presidente do Congemas, e o deputado federal Danilo Cabral, que é um especialista que se dedica à causa da assistência social, do SUAS, da educação, na área humana. Ele é uma pessoa especial e reconhecida no Congresso Nacional. Quero fazer um cumprimento especial à Andréia Lauante, presidente do Congemas, que nos honrou com a sua presença no nosso debate com todos os secretários municipais de assistência social do Tocantins. E quero dizer que o professor que eu tenho e que já há alguns anos na área da assistência social é o Marcelo Garcia. Eu tenho um apreço muito grande por ele, nós somos grandes amigos. Tereza Campelo, também uma queridíssima amiga, que já me ensinou demais sobre esse tema. São dois especialistas que eu aprendi a admirar e conhecer. Marcelo Garcia me ajudou a montar o Instituto CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, criar uma universidade. Criamos o programa O Campo na Classe Média, pois nós temos um nível de pobreza elevadíssimo no campo brasileiro. Boa parte desses brasileiros abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza, estão espalhados nas pequenas propriedades deste Brasil, desde assentamentos, associações, pessoas isoladas, de todo tipo, sem a menor condição de uma vida digna. Então, eu quero dizer que esse assunto é antigo, quando eu levei ele para a CNA. Iniciamos também fazendo um trabalho, deputado, com as escolas esquecidas, nós chamamos assim as escolas rurais. Fizemos um levantamento e uma grande pesquisa em parceria com o IBOP, mas, na verdade, eles gostaram tanto da pesquisa, eu ia pagar para fazer, e eles entraram como parceiros, reduzindo o valor, porque a Fundação Montenegro, do IBOP, quis entrar conosco. E nós descobrimos o fim do mundo, o caos na educação rural brasileira, que nada fez e nada mudou até agora, ao contrário. Abandonaram as escolas, o ponto de referência dessas comunidades, e trazem essas crianças para as cidades, andando quase que 4, 5, 6 horas dentro de um ônibus, sacolejando na poeira, nas bacadas. Ônibus não há que chegue, porque a gente leva para os municípios como emendas parlamentares, mas não há que chegue, porque as estradas não ajudam, as crianças ficam mal-humoradas, passam fome, não aprendem. Então, assim, é todo tipo de tragédia que vocês possam imaginar. Uma coisa que eu queria comentar, talvez como um alento, eu sempre, quando vejo um problema muito grave, que é geral, eu falo um alento, porque quando o problema é isolado, é difícil de solução. Quando ele amplia e alcança um número maior de pessoas, eu sei que a tragédia é maior, mas ele fica mais perto de solução. Então, eu quero dizer que a desigualdade hoje não é uma característica brasileira mais, é uma característica mundial, onde as próprias democracias estão sendo colocadas em teste, em xeque, por conta dessa desigualdade.
O liberalismo econômico está revendo seus conceitos. Nós tínhamos economistas extremamente liberais, onde achavam que o governo não resolve nada e que o mercado resolve tudo, e estão revendo seus conceitos, inclusive economistas brilhantes que já receberam o prêmio Nobel, excessivamente liberais, e que estão retomando as suas posições. Aqui no Brasil, eu quero lembrar de Armínio Fraga, que é um dos grandes economistas deste país, nós temos vários, mas ele é uma estrela conhecida, e sempre, eu nunca vi o Armínio falando sobre desigualdade, e agora eu só vejo o Armínio Fraga falando de desigualdade. Então, isso é um ótimo sinal, significa que mais pessoas em outros aspectos estão se preocupando com a desigualdade também no nosso país. Por que eu estou falando isso? Porque existe, eu não sou um especialista na área, me desculpe, eu sou psicóloga de formação, mas sou mesmo uma mulher da roça, do campo. E então me desculpe os meus equívocos, os meus erros nas minhas avaliações, mas falo muito mais como mulher, como mãe, como uma cidadã, do que propriamente como uma senadora, uma observadora das coisas. E eu sou muito observadora. Existe um preconceito conceitual, não com relação à desigualdade. Todo mundo está vendo que a desigualdade existe, que ela é perigosa, que ela pode se transformar num grande veneno para a sociedade, se nós não fizermos um olhar muito atento, especial, pragmático e, ao mesmo tempo, humano para esta questão. Mas, devido aos últimos acontecimentos políticos no Brasil, que nós passamos por um governo do PT de 16 anos, que um deles eu fiz parte, que foi o governo da presidente Dilma, que eu tenho admiração e gosto muito, é minha amiga, tive muito orgulho de participar do governo dela, mas a sociedade criou, isso foi muito elaborada, a construção de um ataque à política como um todo, de uma depreciação da classe política, e em especial aos partidos de esquerda, especialmente o PT. E como o PT sempre teve essa bandeira da área social, como a esquerda sempre teve uma bandeira da área social, é uma característica, e eu sempre briguei contra isso, desde lá de trás, muito antes de ser ministra da Dilma. Por que de pobreza e de pobres só pode falar a esquerda? Por que a direita se envergonha de falar disso? Certo? E por que também que a esquerda se envergonha de falar de riqueza, de progresso, de desenvolvimento, de mercado? Então, eu nunca compreendi isso. Então, eu até aceito, porque eu não sou especialista, então eu fico com a dúvida e não consigo entender e nem ter essas respostas. Houve uma divisão. Saúde, educação, pobreza fica de cá. Mercado, empreendedorismo, infraestrutura fica de lá. Estou dando um exemplo simples. E isso tudo precisa ter uma conexão, isso não tem bandeira ideológica. A pobreza, a desigualdade, a desproteção, ela tem que ser padrão e tem que ser bandeira universal de um ser humano normal, quer seja tenha mandato, não tenha mandato eletivo, mandato em entidades, nas secretarias, enfim. No terceiro setor, nas ONGs, nós precisamos ousar mais e ampliar esse debate com mais pessoas de várias áreas ideológicas no país. Então, eu me sinto e me ressinto de uma ignorância e de um desconhecimento que existe no Brasil sobre o SUAS, sobre o que é um CRAS, sobre o que é um CREAS, Bolsa Família, CAD Único, BPC, meu Deus, que tanta coisa, o que é isso? Então, isso tudo se confunde na cabeça das pessoas, e eu fico com muita pena dessas pessoas, porque não é de má fé, não é de má fé, é falta de oportunidade, talvez, de conhecer tão bem. Com relação ao SUS e à educação, isso vem sendo batido tanto ao longo do tempo, que hoje o próprio Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, os vereadores, as câmaras municipais, conhecem minimamente o SUS. Sabe como é que ele funciona? Atenção básica, atenção média, complexidade, alta complexidade, o que é de prefeito, o que é de governador, o que é da União. Na educação a mesma coisa, o que o prefeito cuida, o que a União cuida, o que o Estado cuida, que dinheiro é esse, de onde vem o dinheiro. Então, existe minimamente uma consciência do que é o SUS e do que é o Fundeb. E nesse episódio da pandemia, nós tivemos dois grandes ganhos.
Um foi no sistema de saúde, que teve um reforço extraordinário para os estados e municípios. Ninguém pode reclamar, vamos, justiça seja feita, tudo que o Congresso aprovou, o Congresso Nacional teve uma responsabilidade enorme sobre esses recursos. E trabalhamos duro para aprovar, para serem sancionados. O presidente também, não vamos aqui deixar de reconhecer, e sua equipe sancionou tranquilamente a maior parte disso tudo. Claro que briga daqui, briga dali, puxa uma coisa daqui e ali. Isso é normal em todo governo, em toda democracia. Mas temos que reconhecer que o Sistema Único de Saúde nunca recebeu tanto recurso. E com merecimento. Uma pandemia, uma tragédia que ninguém conhecia o que ia acontecer com este país. A outra ganho foi justamente a educação, através da aprovação do Fundeb, que teve um acréscimo significativo nos seus recursos, e graças a Deus, de toda a tragédia, nós temos que ter alguns ganhos para alentar a população, para trazer otimismo e a gente seguir em frente. Até as grandes guerras trouxeram grandes inventos, mudaram formas de vida no país inteiro. As duas grandes guerras trouxeram uma ampla e grande revolução no mundo. E essa pandemia, para mim, simbolicamente, é a terceira grande guerra, porque ela foi mundial, não escolheu cara, nem coração, nem cor, nem sexo, e atacou todo mundo, e nem status financeiro. Então, foi uma grande guerra, que nós ainda estamos na trincheira, ainda estamos indo para o final, e que ela deixou mortos e feridos, do ponto de vista físico, letal, mas feridos, não só na saúde física, mas feridos na sua dignidade, nos seus direitos fundamentais, na dignidade humana. Esses feridos ainda precisam de cura, ainda precisam ser cuidados, porque as feridas ainda não cicatrizaram, ao contrário, tem feridas profundas no estômago, na fome, no olhar, no semblante, no coração, uma tristeza, uma depressão profunda, que essas pessoas estão passando. Então, são pessoas que estão doentes da alma. Então, essas pessoas doentes da alma, elas também precisam de cura, elas precisam de investimento, elas precisam de socorro, elas precisam serem salvas, vamos assim dizer, pelas políticas públicas. Não é para ter dó dessas pessoas, não é para ficar chamando ninguém de coitadinho, é para arregaçar as mangas e resolver o problema. Resolver o problema. Então, primeiro eu falei do desconhecimento que eu sinto que o sistema SUS não tem. As pessoas não sabem o que significa. É uma confusão de Bolsa Família com CAD único. SUAS, então, as pessoas ainda pensam que é o SUS que nós estamos falando. Então, quando eu falo do SUAS, eu tenho que falar, tem o SUS, tá, gente? O SUS é o da saúde. O SUAS é do Bolsa Família. Eu tenho que fazer esse link, porque tem muita gente que vocês que são especialistas, militam todos os dias, às vezes ficam até horrorizados de eu falar isso. Mas é verdade, tem gente que não sabe, muita gente não sabe. Se você for no município, todo mundo que é humilde, pobre, sabe o que é um CRAS, gente. O CRAS é mais conhecido que um parque de diversão hoje. O CRAS, todo mundo sabe o que é um CRAS, tão conhecido quanto a escola. É um equipamento público maravilhoso. CREAS, nem tanto, porque é menos pessoas, menos segmentos que precisam do CREAS. Mas o CRAS é popularzérrimo, muito popular. Bom, então, eu acredito, amigos, eu vou arriscar aqui em algumas opiniões, vocês me perdoem o atrevimento diante de tantos especialistas. Primeiro que nós precisamos ampliar os aliados de outras áreas. Vamos começar a debater com os grandes economistas do país a desigualdade. Eles precisam calcular para nós, os especialistas, quanto custa isso minimamente. Por que o SUAS definiu 1 para 5 mil e isso, custa aquilo? Cadê a base técnica disso? Né? Então, nós temos vários órgãos e instituições, como o IBGE, como as pesquisas PNAD e tudo mais, que desenham e podem estruturar isso, o custo disso no Brasil, certo? Além do esclarecimento, atrair pessoas da direita, da esquerda, do centro e de outros níveis. Por que nós não vamos buscar as pessoas em grandes empresários para discutir pobreza? Eles estão todos entrando na educação. Toda empresa rica tem uma instituição de educação hoje nesse país.
Graças a Deus, ótimo. E por que não tem as grandes empresas se dedicando à pobreza e à desigualdade? Ou são poucas e eu que não estou sabendo? Eu não ouço falar. Eu conheço muita gente importante nesse país e vejo eles muito falando de educação, mas não vejo falando de desigualdade. Ou essas pessoas mais abastadas, elas acham que a educação única e exclusivamente vai resolver a pobreza. Eu tenho certeza que é um grande instrumento, poderoso, é uma chave de ouro, a educação para curar a desigualdade e a pobreza. Mas não é a chave única. Porque até que a educação chegue a essas pessoas, tem gente que está com o estômago vazio, tem gente que está precisando operar, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem onde morar, tem gente que não tem o dinheiro da luz. Então, até tudo isso virar um grande player de sucesso, onde não vai ter mais pobres, o que eu faço com os pobres daqui até lá? Eu digo o que para eles? Espere aí que tudo vai melhorar. Calma aí que seu filho está no pré, quando ele formar, vocês vão ficar tudo rico. Eu não posso dizer isso para essas pessoas. Porque a pobreza, a terceira coisa, as pessoas acham que a pobreza é renda. Quantas pessoas têm renda, mas não tem casa, não tem saneamento, não tem liberação de esgoto, não tem água em casa, não tem energia? Quantas crianças que vão para a escola e não aprendem nada? Quer dizer, então, a pobreza, nós precisamos explicar isso. Quem sou eu para explicar? Vocês. Nós temos que arrumar uma estratégia de explicar melhor o que significa o SUAS. Eu, para entender, tive que fazer isso aqui, gente. Eu que fiz para mim mesma. Para que eu clareasse na minha cabeça o que era o SUS. O SUAS. O que era o SUAS. Aí o Marcelo Garcia corrigiu, tinha umas coisas erradas. Então, você vê que eu tive dificuldade ainda, hein? Aí, isso aqui clareou. Agora, quarto ponto, e acho que o último. O que nós vamos fazer com o Renda Brasil? Primeiro que o auxílio emergencial, nós vamos perdoar tudo, porque foi de supetão. Saíram de dentro do SUAS, saíram do CAD único e foram se meter a especialista em auxílio emergencial e deu muita coisa errada. Mas não vamos reclamar, porque foi assim, pá, uma coisa que surpresa demais. Então, tá bom, agora nós vamos falar sério. Vamos falar de Renda Brasil, Renda Cidadã, Bolsa Família, não importa. Importa é que essas pessoas precisam saber, o Brasil precisa saber que não tem que inventar a roda. Pega o Bolsa Família e dá o nome que quiser, mas ele já está aqui e já faz parte do SUAS. Nós não podemos perder essa estrutura que já existe. Nós não podemos perder a preciosidade do CAD único. Nós não podemos perder a preciosidade da descentralização através dos CRAs, CREAs e assistência social. Então, isso, o Fundo Nacional de Assistência Social já existe. Não tem que ser criado. Então, esse preconceito foi PT, foi Fernando Henrique, foi não sei quem, pelo amor de Deus. Então, vamos tratar dos assuntos com mais profissionalismo. Se quiser colocar uma parte política, não tem importância, todo mundo é político. Muda o nome, faça como queira, mas não vamos perder a estrutura. É igual falar, não quero o SUS, não, porque o SUS remete ao Fernando Henrique e ao Serra. Então, vamos inventar outro SUS. Vocês acham que o Brasil ia permitir que isso acontecesse? Nunca. Pode mudar até o nome do SUS, mas o SUS não muda, não. Então, isso já virou uma coisa brasileira. Né? O Fundeb é de alguém? Será que o Fundeb é de alguém? Não, o Fundeb é do Brasil. E o SUAS? Foi coisa do Lula? Foi coisa da Dilma? Precisa parar com isso. Isso, o SUAS, tem que ser uma marca nacional. E dentro desse sistema único de assistência social, criem os programas que quiserem, com o nome seu, da mãe, do pai, de quem quiser. Mas o sistema tem que ficar intacto. Então, desculpe que eu já me alonguei bastante, eu sou parceira de vocês com relação a esses cortes, eu vivo isso aqui na pele com meus prefeitos, as minhas primeiras damas, o dinheiro não sabe que dia que vem, quanto vem, como será, uma miséria de dinheiro, atrasado, reduzido em 40%, tem esse recurso que eu não sabia desse pleito, porque a nossa presidente que me informou, né, a Andréia, que me informou sobre esse projeto de lei, e queria pedir ao deputado que ampliasse a frente parlamentar do SUAS para uma frente parlamentar mista, e nós, senadores, podermos entrar. Eu me encarrego no Senado de arrebanhar pessoas para discutir o assunto, pessoas que nunca, senadores que nunca discutiram isso. É esses que eu vou chamar.
Eu quero, claro que os que discutem são importantes, mas nós precisamos pegar pelo menos meia dúzia de senadores que nunca discutiram o assunto, mas que são formadores de opinião e que podem colocar essa pauta com pragmatismo, racionalidade, com um sentimento humano, óbvio, claro, mas que possa levar essa pauta a sério. Então, essas são as minhas considerações e desculpe aí do alongamento. Não, acho que foi bem importante ouvi-la, muitas manifestações aqui concordando, tanto com o deputado quanto com a senadora, falando da importância desse diálogo, né, com o legislativo, um diálogo, é uma reunião aqui também, né, porque são encaminhadas ações, a partir desse debate surgiu o PL, e é bem importante mesmo que os senadores e deputadas compreendam que a assistência social nós não temos opção de mantê-la ou não, ela precisa continuar. Tudo, senadora, que é demandado por parte do Estado, do sistema de justiça, para proteção, é a assistência social que desenvolve lá na ponta, lá no município, né? Então, atendimento à criança vítima de violência, violência sexual, mulher em situação de violência, são as violações de direitos humanos. E cada vez mais o sistema de justiça tem demandado proteção no município. Então, a saúde faz a atenção, a assistência social faz a proteção nas situações de violação de direitos. Então, tem uma série de desproteções ainda no Brasil em termos orçamentários, como as ILPIs, elas não recebem recurso continuado. Né? Os benefícios eventuais que a população acessa diariamente lá no município, auxílio natalidade, auxílio funeral, que são situações de vulnerabilidade temporária, que só o município que provê não tem cofinanciamento também, né? Então, o objetivo desse PL é também dar visibilidade àquilo que o Estado brasileiro não está cuidando, não está garantindo proteção. Instituição Viu? de longa permanência, para pessoas idosas. Viu como é que a gente não sabe? Tem que traduzir. ILPI. Desculpa, eu falei como se todo mundo já soubesse. Precisa se corrigir em alguns disso, lugares porque até as é pessoas... diferente. É verdade. É. Mas é importante que as pessoas compreendam a abrangência do SUS nesse sentido. Ela atende sobrevivência, renda, e a nossa proposta, senadora, é o Mais Bolsa Família, pelos dispositivos que ele já criou, a importância do cadastro único, ampliar em 30 milhões de famílias, garantir a renda, o patamar que atingimos agora, deputado, nessa pandemia, então R$600. Nós vamos encaminhar à senadora e ao deputado a nossa nota técnica, nós temos um estudo em relação aos critérios que nós chegamos para defender esse orçamento, usamos o melhor exercício, foi durante o período da presidenta Dilma, de 5 bilhões no Fundo Nacional, de 3 bilhões no Fundo Nacional, corrigimos, e hoje são 5 bilhões. Os 4 bilhões do PL, estamos compreendendo que ele faz a cobertura do que não temos hoje, né? E o BPC, 65 bilhões, e o Bolsa Família ampliado, que é para atender 30 milhões de famílias em situação de maior vulnerabilidade, para atender com os R$600, podendo chegar a 1.200, dependendo da composição da família, chefiada por mulheres. Essa é a proposta de continuidade para enfrentar a pandemia. A proposta da coalizão é no sentido também de reunir os orçamentos das políticas essenciais da pandemia. Nós vamos encaminhar a senadora e o deputado para a educação, para a assistência social, para a saúde, e os senhores vão identificar, e para a segurança alimentar e nutricional, que a proposta que fizemos com base em critérios técnicos não chega a 1 trilhão, é 800 e poucos bilhões. Assistência social é o maior valor, 600 bilhões, eu estou aqui com recurso. Assistência social é o maior valor, mas ela é o maior valor por conta da segurança de renda, o BPC e o Bolsa Família. Então, é fundamental para enfrentar a pandemia. Então, o desafio está também aceito, acho que essa é a fala agora final, no sentido da mensagem final aqui dessa live. Foram também tirados encaminhamentos, acho que agora seria esse momento nosso de nos despedir e dizer assim, né? Daqui saímos com qual compromisso? Né? A senadora, a deputada, nos também desafia aí o Congemas, as entidades da assistência social, né? A pensar também estratégias urgentes para fazer esse debate e avançar e conquistar aí mais corações e mentes em torno desse projeto tão fundamental que é a assistência social. Por favor, então, para a fala final, vou primeiro pedir para o deputado Danilo, depois a senadora, e encerra aí o nosso momento de hoje o secretário. Por favor, deputado.
Bom, primeiro eu queria parabenizar mais uma vez, né, pela nosso diálogo aqui tão importante e tão rico, né? Fiquei muito feliz com a fala da senadora, e eu destacaria algumas questões que eu acho que é muito importante no que ela disse. A primeira, a necessidade de a gente ampliar os aliados. Eu acho que isso é muito importante, vai de encontro a toda uma forma que nós temos procurado conduzir esse debate, senadora, que é fundamental. Dizer que a frente, inclusive, ela é mista. O senador, inclusive, o Everton, é o vice-presidente da frente. Eu queria convidar a senhora até para participar da coordenação da frente também. Eu acho que é uma pessoa que pode dar uma grande contribuição na ampliação, inclusive, desse diálogo com outros aliados, sobretudo no próprio Senado Federal. Acho que é muito importante a gente, nesse momento, incorporar. Até porque o debate que a gente vai fazer, por exemplo, sobre a questão do orçamento, vai se dar na CMO, e a CMO tem também participação de deputados e senadores. É importante a gente ter aliados. Só tem o senador Everton? Também, lá na própria CMO. Eu tenho outros parlamentares, okay. Eu posso depois passar para assim, de cabeça agora, eu me lembro que foi o Everton que ficou mas eu passo para a senhora também essa relação, até para quem não estiver, a gente procurar incorporar. Tem gente que entrou, mas não está participando ainda de forma efetiva, mas eu acho que é muito importante a gente levar também esse debate para o próprio Senado. Eu acho que, assim, do ponto de vista do encaminhamento, assim, a senadora também falou uma coisa que eu já falei em outros momentos aqui, senadora, que é essa questão da importância da visibilidade, né, do sistema. Esse é um tema recorrente, quem acompanha esse debate aqui sabe que a gente tem esse desafio de, eu digo sempre que é legitimar o SUAS, que eu acho que é isso que, quando a senadora expressou esse sentimento, de fato, de um certo desconhecimento da população do sistema. Repare que nós estamos falando de um sistema que foi constituído há 15 anos atrás, né, que vem desde a Constituição de 88, num processo crescente, mas estruturado normativamente em 2005, e que a população ainda não tornou ele visível. E a gente dizia que, acho que essa pandemia, olhando também pelo lado que a senhora colocou aí de otimismo, que eu gosto de procurar também, se transformou numa oportunidade para que a gente pudesse colocar palavras suas, né, de forma mais ativa na mente, na boca de muitas pessoas, né, que muitas vezes as pessoas não tinham esse conhecimento. Do ponto de vista da estruturação do sistema, me permita, Juscemeire, apenas para eu fazer alguns comentários, mas acho que é importante para que a gente até nivele o conjunto de informações. Sim. A coisa do financiamento, que é o principal debate que a gente tem, nós estamos falando aqui num sistema de gestão de serviço, né, que custa aí 6, 7 bilhões ano, se você fosse estruturá-lo minimamente, né, para que ele atendesse a esse desafio de tomar conta dessa grande rede de proteção social que o Juscemeire falou aqui. De uma conta que, quando a gente fala no programa do Bolsa Família, por exemplo, a gente está falando o quê? De 30 bilhões? É isso? O custo do orçamento brasileiro. 30 bi é 10% daquilo que o Estado brasileiro renuncia do ponto de vista fiscal, ano a ano, né, para um conjunto de empresas, e a gente sabe que muitos deles são importantes, né, porque geram emprego, gera renda, gera desenvolvimento, mas muitos outros a gente sequer sabe se isso hoje cumpre essa tarefa. Então, repare a questão da visão e da opção política. O Bolsa Família, que é o maior programa de proteção social, custa pouco mais de 10% daquilo que é hoje renunciado do ponto de vista fiscal para um conjunto de empresas. Repito, não estou aqui fazendo nenhuma conclusão, nenhum julgamento daquilo que está sendo concedido lá, mas são leituras políticas que precisam ser dadas de busca de um equilíbrio no orçamento brasileiro. Ninguém aqui é contra, absolutamente, desequilíbrio fiscal, enfim, pelo contrário, isso foi uma conquista também que a sociedade brasileira teve, né, veio lá do governo Fernando Henrique, de Itamar, né, começou com Itamar, faz sempre essa justiça a Itamar, que eu acho que Itamar é tão justiçado na história brasileira, que tantas dessas coisas começaram lá atrás com Itamar, né, que tiveram sequência com Fernando Henrique, que veio o avanço social do governo Lula, do governo Dilma. Ninguém é contra, nem são visões excludentes. Eu concordo com a senadora que a gente precisa aproximar, muitas vezes, enfim, espaços da sociedade brasileira que, às vezes, tem uma leitura, ou pelo menos se comportam como se fossem adversários ou antagônicos. Ninguém é antagônico com ninguém. A gente quer construir um Brasil mais justo, mais equilibrado, mais fraterno, onde todo mundo possa crescer, ter cidadania, ganhar dinheiro, que também é uma coisa que também movimenta a vida das pessoas, a economia, ou seja, mas procurando construir esses consensos. Enfim, acho que eu falei demais já também, mas eu queria mais uma vez parabenizar a todos
Só para fechar, senadora, no SUAS a gente tem uma proposta também, que tem um debate tão presente hoje, essa coisa da vinculação. Por que o SUS e a educação avançaram tanto? Porque lá na origem, tem muita crítica a isso, existe uma vinculação de recursos a essas políticas. O SUS tem lá seus recursos vinculados para estados, para municípios, para a própria União, a educação tem 25% para estados e municípios, ou seja, isso preservou, muitas vezes, né, essa tentação que se tem, muitas vezes, de tirar recursos das políticas públicas para remanejar para outras funções estratégicas. O SUS também está também com a proposta para a preservação desse orçamento, para que a gente acabe, de uma vez por todas, com essa discussão, que é a PEC 383. Essa é uma proposta também que foi apresentada fruto desse debate aqui, que vincula 1%, se destinar 1% da receita corrente líquida da União, a gente tem os recursos necessários protegidos para o Sistema Único da Assistência Social. Mas é mais uma vinculação? É mais uma vinculação que vai ser responsável por fazer a gestão e tomar conta dessa população tão vulnerável que a gente está falando aqui, de quase 100 milhões de brasileiros. Repare que é 1% só que a gente está falando para que a gente possa ter todo esse sistema estruturado e podendo responder a contento o desafio que ele tem. Então, não é tanta coisa, se a gente olhar tudo que é dado aí, muitas vezes, né, em outros segmentos aí também, eu acho que será uma forma de proteger também essa população. Essa é uma PEC que está lá apresentada, né, e ela que dá a resposta definitiva para a estruturação do SUS. Enquanto ela não anda, a gente vem aqui remando ano a ano para que a gente possa garantir o direito das pessoas a ter proteção social, não como um favor, mas como um direito das pessoas. É isso. Obrigada, deputado. Na verdade, deputado, a proposta técnica que nós encaminhamos junto ao Legislativo, agora, né, nas ações que daqui para frente vão acontecer, e também queremos contar com o apoio da frente para divulgar a nossa coalizão, para que as entidades também façam adesão. Hoje são mais de 200, como o secretário falou, chega perto do valor de 7 bilhões, que justamente se aproxima da PEC proposta pelo deputado, com os 4 bilhões e os 5 corrigidos, né? Então, é importante que nós tenhamos também o apoio de muitos parlamentares nessa proposta que é absolutamente factível, manter o recurso que hoje seria necessário para a sustentabilidade do SUAS, próximo de 7 bilhões, e manter os benefícios, que são obrigações, né, são obrigações do Estado, assim como os serviços são, mas manter, eles têm um volume maior, porque são substitutivos de renda ou complementares, então o orçamento chega perto de 300 bilhões. Essa é a proposta que temos feito para garantir o que o deputado chama desse dispositivo, essa garantia de proteção pós-pandemia. Eu acho que foi bem importante aí o debate hoje, saímos com alguns acordos aí fundamentais para poder avançar no âmbito legislativo, né? Teve até participações aqui dizendo que não temos que contar só com a sensibilidade, é uma obrigação, de fato a assistência social é um direito constitucional e o Estado precisa responder, né, o parlamento precisa ser permeado por essas forças populares que vêm, né, garantir a inversão de prioridades por parte do Estado para que ele possa atuar em defesa da população e não penalizar a população numa política de ajuste fiscal. E nesse sentido, né, saímos daqui também com esse compromisso de retomar, via frente parlamentar, o diálogo com o deputado, né, Rodrigo Maia, e avançar com outros apoios internos aí para conseguir conquistar o orçamento. Senadora, obrigada pela sua presença, sua palavra final aqui hoje. Muito obrigada. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer a você, Jucimeire, deputado, um prazer estar aqui com você, nosso amigo Cruz, e a Andréia Lawande, a nossa presidente do Congemos. Eu quero dizer, deputado, que o senhor acabou de me dar uma ideia muito boa. Eu não consegui o número aqui agora, mas eu acho que vai dar, não quero... Existe uma injustiça tributária nesse país. O senhor falou dos 350 bi, que são dados de isenção às empresas do país. Uma boa parte é Manaus, uma boa parte é as micro e pequenas empresas, grande parte, micro e pequenas empresas, que também precisa de uma reformulação, melhorar ainda mais esse programa, mas, de fato, nós temos ali desonerações tributárias inadmissíveis, injustas, corporativas, todo tipo de
de sentimento negativo, que o Tribunal de Contas já cobrou, ninguém sabe o resultado, o que isso deu aos brasileiros, e as pessoas se arvoram e tomam conta dessa desoneração como se delas fosse proprietária, como se isso não fosse um dinheiro do Tesouro, que deveria ter sido usado temporariamente para acudir um setor e depois voltar para trás para o bolo do Tesouro para fazer e acudir o que precisa. Então, 350 bilhões, 10% daria 35 bilhões de reais. Bom, tem mais uma coisa que é uma injustiça tributária terrível, que nós poderíamos, na reforma que vai ter, tem duas desonerações que não são desonerações, é outro nome, abatimento no imposto de renda. Eu sei que tem muita gente da classe média que não gosta, classe média alta, e os ricos detestam. Tudo que eu gasto com saúde, eu posso abater no meu imposto de renda. Certo? 100%. A educação ainda tem um bom limite. Então, o que significa isso? Ah, mas que bacana eu poder descontar o meu tratamento de saúde, meu tratamento dentário, no meu imposto de renda. Isso é uma justiça, graças a Deus. Ah, é? Enquanto um exército de brasileiros, mais de 2/3 dos brasileiros, 80% deles, não tem plano de saúde, vão para a fila do SUS e bancar o seu médico particular com dinheiro deles. Não, Kátia, não existe um sistema único de saúde. Existe, é só ir para a fila dele ser atendido, como todo mundo vai. Então, por que eu, pobre, que estou na fila do posto de saúde da UPA, atrás de um exame, 8 meses, 10 meses, estou bancando o bonitão que está lá num médico particular, que ele pode ir, é um problema dele, não tem nenhum problema. Agora, eu que estou lá 10 meses, 1 ano esperando o exame, eu estou pagando para quem tem lá e em 15 dias está com o seu exame na mão, é isso? E a isenção de educação? Tem um sistema único de educação em geral? Tem, sim. Tem educação pública no Brasil que qualquer um pode matricular. Por que eu tenho que bancar essa corporação das escolas particulares? Enquanto o filho de alguns vão para a escola particular, eu vou para o grupo escolar. Eu vou para a escola pública, de qualidade duvidosa. E eu pagando por vocês. É o que eu digo, os pobres. Então, essa injustiça tributária é uma coisa tão desumana e tão desleal com a população mais pobre. E eu acho, deputado, que essas duas fontes aqui, o abatimento do imposto de renda na área de saúde e educação, eu não quero chutar, não, mas eu acho que dá uns 10 bi. Certo? Eu estou ligando, eu tenho esse número anotado, mas que não seja 10, que seja 5, que seja 4, que seja 3, ele tem que voltar. Ele tem que voltar para a nação. As pessoas pagam os impostos e depois recebem os benefícios. Imposto não pode virar benefício, porque começa a criar as injustiças. Então, você desonerou a cesta de alimentos. Nossa, que maravilha! Eu, na época que isso foi feito, eu era líder do setor e nunca tinha pleiteado isso. Desoneração da cesta básica, como assim? Quer dizer que o que ganha 10 salários mínimos, 5 salários mínimos, vão comer o arroz que um pobre desempregado vai comer desonerado. É assim? Quer dizer, eu tenho que arrecadar de todo mundo e devolvo para a pessoa pobre na nota fiscal da compra. Devolvo o imposto do arroz que ele comprou. Agora, para quem pode pagar o arroz, eu não posso desonerar. Isso é usar o pobre para ter um benefício. Usa os pobres para ser beneficiado. Ah, faça-me um favor, né? Então, fonte, deputado, não falta não. Precisa de justiça tributária. Sabe quanto? Meu economista acabou de ligar. Olha aqui, ó, mandou o papelzinho para mim. Tá dando para ver? Tá dando para ver aí? 20 bilhões. 20 bilhões, o abatimento do imposto de renda, a saúde e educação. Que tal? Nós queremos só 10 disso aqui, ó. 10. Que eu estudo, tenho um consultor, meu professor, há 14 anos nós debatemos e discutimos sobre justiça tributária. Então é isso, dinheiro não falta não, falta decisão política, atitude. Por que nós nos transformamos num dos maiores produtores de grãos do mundo? Nós éramos importador de comida cara, do mundo inteiro a gente comprava comida, só para produzir o café. Porque foi uma decisão política que bateu o pé e disse, da agora em diante nós vamos ser produtor. Nós vamos mandar 2.000 universitários formados para os Estados Unidos, recém-formados, para treinar nas escolas de lá. Voltar esses 2.000 e construir, ajudar a iniciar com a Embrapa a maior agricultura tropical do planeta. Foi assim que nós fizemos. Decisão política.
decisão certa. Então, nós estamos precisando de fazer a mesma coisa que fizemos no agro lá atrás, essa decisão política em acabar com a desigualdade e a pobreza no Brasil. Contem comigo, pessoal. Muito obrigada. Nós que agradecemos, senadora, e é a centralidade do combate à desigualdade, no caso do Brasil especialmente, que tem racismo estrutural, desigualdade de gênero, né? Desigualdade social, é fundamental. Nós temos também esse debate sobre os caminhos de uma reforma tributária justa, né, que possa onerar os grandes fortunas, que possa... O Brasil é um dos poucos que tributa resultados de investimentos financeiros, né? Então, tem caminhos, sem dúvida. A senadora traz esse debate e é fundamental. Não adianta discutir o orçamento público, Seguridade Social, sem discutir reforma tributária e outras reformas estruturantes. Acho que se existe essa disposição no âmbito da frente mista de fazer esse debate, isso muito nos alegra, né? Eu acho que isso vai ser muito positivo. Obrigada, senadora, pela sua presença aqui hoje, deputado. José, encerra a nossa live hoje aqui. Primeiro, quero dizer da minha alegria. Para quem, senadora, participou, né, de um movimento aí para a implementação da lei orgânica da assistência social no país, e onde a gente brigava, sabe, Danilo? A gente brigava, queríamos pelo menos que ouvir os deputados falando a palavra assistência social. Não precisava nem de compreender o seu conteúdo, a sua concepção de proteção social pública, mas era uma alegria daquele tempo, daquele movimento importante, né, um movimento de implementação da lei orgânica da assistência social nesse Brasil, e a nossa, hoje, alegria de ouvi-los falar da política pública de assistência social. Por mais, senadora, que eu acho que a senhora tem total razão, né, eu acho que fica aqui a convocação a todos os colegas gestores, gestoras municipais de assistência social do Brasil, aos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social. Fica aqui o desafio para cada vez mais darmos visibilidade e interpretação, né, à sociedade como um todo, do Sistema Único de Assistência Social, do seu caráter protetivo, das suas funções, né, no sistema público protetivo brasileiro, na função que é do Sistema Único de Assistência Social neste Brasil. Então, acho que a senhora tem total razão, e também a nossa correção quanto às siglas. Às vezes a gente fala siglas demais, né? Temos um siglário enorme, mas não traduzimos na sigla, né, a dimensão de proteção social pública que a assistência social garante às famílias e indivíduos que requerem do Estado proteção social. Para além da pobreza, para além da situação de renda, nós estamos falando de situações que o Estado responde. Então, essa é uma questão muito importante, a senhora tem total razão, né, da tradução do CRAS, como, por exemplo, né, muito conhecido porque a função de prevenção está traduzida ali, de prevenção de violação de direito, né, de rupturas de vínculos familiares. Por isso, essa potência com serviços estratégicos importantes no território, na comunidade. Então, e os demais serviços especializados, né, para aquelas famílias que requerem uma atenção mais especializada pela ruptura de vínculos, ou pelo Estado ter que acolher e garantir proteção integral a essas pessoas, a criança, adolescente, ao idoso abandonado, né, as várias situações que levam e que requerem do Estado respostas. Por isso, esse é o nosso grande desafio, senadora. Eu quero muito lidar, né, deputado Danilo, boas-vindas à frente parlamentar. Muito importante ter homens e mulheres parlamentares como vocês, que nos dão muito orgulho de ser brasileiro e de sermos representados na Casa do Povo. E o olhar, né, eu acho que isso é muito importante, a sensibilidade para olhar para o orçamento, porque a senhora disse uma questão muito importante. A prioridade de um governo é traduzida no orçamento público. E se a senhora olha hoje, a senhora vai ver que a assistência social não é a prioridade deste governo. Né? O desfinanciamento, eu nem falo desfinanciamento, senadora, o desmonte que nós estamos vivenciando neste momento é gravíssimo. É gravíssimo. É uma ruptura com uma conquista que é civilizatória do povo brasileiro, senadora.
esse sistema de proteção social ele foi construído, ele foi formulado com atores de todos os partidos. A senhora disse aqui, referendou Marcelo Garcia, me lembro como se fosse ontem, Marcelo Garcia, na mesa da CIT, discutindo conosco a estruturação, a formulação desse sistema público. Então, não é de partido X, Y, Z, nós estamos falando de um direito constitucional, reclamado de todo cidadão, e que o Estado tem que dar resposta. E o CONGEMAS, então, né, o CONGEMAS tem conduzido, a senhora tem acompanhado conosco, a nossa presidente participou, né, claro, de um debate muito importante conduzido pela senhora, né, do Estado do Tocantins. A presidente já disse, e eu reitero, né, cada vez mais, a necessária recomposição do orçamento público da assistência social brasileira. Nós estamos vivenciando neste momento, não o nosso deputado disse de uma convulsão, eu tenho falado de um colapso. Nós já estamos vivenciando um colapso nas cidades brasileiras e que requerem desse compromisso, dessa responsabilidade do legislativo, porque, olha, Danilo sabe disso, nós já oficializamos várias vezes o Ministério da Cidadania para que o CONGEMAS fosse ouvido. O ministro até hoje não nos deu resposta. Até hoje, ele disse contigo, né, que está aberto, mas nós já oficializamos e pedimos uma agenda para o ministro várias vezes. Ainda não fomos acolhidos pelo próprio Ministério, pelo próprio ministro da Cidadania. Assim como o ex-ministro Osmar Terra, da mesma forma. Então, o CONGEMAS, os gestores municipais, precisam ser ouvidos. E na discussão da renda que está acontecendo neste país, se a gestão pública da assistência social, se os gestores municipais não forem ouvidos, vão ter outros problemas. O governo federal está respondendo ao Tribunal de Contas da União por vários problemas que tiveram nesse processo. Mas por quê? Porque foi feito fora do Sistema Único de Assistência Social. A responsabilidade é uma das funções da assistência social, é a segurança de renda. A segurança de renda ela é traduzida, porque não é renda por si só para a família, requer toda uma integralidade de serviços, de programas, de projetos que, de forma integrada, garante uma proteção social pública, intersetorial, integrada, importante nos municípios. Então, se fazerem por fora do SUAS, estão novamente equivocados. Nós já pautamos várias vezes na Comissão Intergestores Tripartite. Inclusive, fica o convite para todos os gestores e gestoras municipais de assistência social desse país para acompanhar a próxima reunião da CIT, dia 7 de outubro. Acompanhe, é uma oportunidade, porque os gestores têm que compreender o que está acontecendo neste país, porque é no chão de vivência de cada um de nós que os desafios estão colocados para os enfrentamentos. Então, quero muito, em nome de toda a nossa diretoria, do CONGEMAS, agradecer aqueles que nos acompanharam, que deixaram as suas mensagens. É muito importante a mensagem de vocês, né, nesse diálogo, porque são a partir dela, né, Jucimere, que a gente constrói o próximo. Então, quero muito agradecer quem nos acompanhou até aqui, agradecer mais uma vez a senadora. Obrigado, senadora. Receba nosso fraterno e forte abraço. Danilo, querido amigo, parceiro, muito obrigado por estar aqui conosco. E fica aqui o convite para a próxima semana, mais um diálogo do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Grande abraço para cada um e cada uma de vocês. E assim nós encerramos, então, nosso momento de hoje, diálogos com o CONGEMAS, sempre contando com a sua participação, com a sua contribuição, né? Compartilhem essa live, participem das próximas, né? Nós vamos encaminhar à senadora e ao deputado, né, a proposta técnica que o CONGEMAS e a Frente Nacional desenvolveu para os critérios para defender esse orçamento, contando muito com o apoio, com a rede também de entidades, de organizações que
que os senhores têm para poder fortalecer essa luta conjunta para reconstruir o Sistema Único de Assistência Social, uma Seguridade Social pública, universal, integralizada, né, na perspectiva de construir um país que seja, do ponto de vista social, igualitário, do ponto de vista humano também, com as liberdades garantidas, né? Então, foi importante o debate. Assistência social é um direito social, se faz com orçamento público e participação social. Obrigada e até a próxima. Um forte abraço aí para todos e todas. Até mais. Até mais.